Então vamos lá? Como receber renda mensal com baixo risco? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Dessa vez eu vou tentar ajudar vocês a compreender mais ou menos como é que funciona esse mecanismo. Porque na Bolsa de Valores a gente tem algumas opções que pagam renda mensal. Quando a gente vai falar, por exemplo, dos fundos imobiliários, todos eles distribuem renda mensalmente, né? Se a gente abrir aqui a analítica agora, vocês conseguem consultar, supor, por exemplo, o KNR11. Você vai ter ali uma renda mensal distribuída, uma renda boa. Só que, para algumas pessoas, elas podem considerar que o fundo imobiliário não é a melhor alternativa. Por quê? Porque não é uma renda fixa de fato, né? A gente está falando aqui de um processo de renda variável. Tem um dividend yield muito interessante, de 8,18%, só que aqui você ainda está exposto à inflação e a cota nem sempre consegue corrigir o seu dinheiro pela inflação. Então, por mais que você tivesse essa rentabilidade aqui, isenta, que é muito boa, né? Você ia ter que fazer uma conta muito complicada. Você vai vir aqui na calculadora de juros compostos, eu vou te mostrar mais ou menos como é que você pode se organizar quanto a isso. Mas aqui, então eu pego, por exemplo, Raul, teu apartamento, né? Eu tenho 350 mil, tô recebendo ali de aluguel nesse apartamento, muitas vezes está recebendo 350 mil, né? E você tem recebido 0,5% ao mês. Então você vai estar recebendo aí uns 1.750. Mais ou menos isso você vai estar recebendo aqui. Na Bolsa de Valores, você vai receber até mais, né? Vamos colocar esse 8, quase 9, 8,5%. Então, por um ano aqui, você está recebendo essa distribuição completamente isenta de qualquer outra coisa. Então você está recebendo 2.387. Só que tem uma questão. Quando a gente fala de um apartamento, ele se valoriza na medida que os anos se passam, né? Você tem ali uma correção pela inflação. Ah, não, Raul, às vezes o apartamento fica antigo, etc. Gente, na média, ninguém que investe em terra acredita que vai perder dinheiro, né? A gente acredita sempre nessa possibilidade de aquele patrimônio está se valorizando e o valor pela cota também está se valorizando ali. Então, é esse o ponto que a gente considera que vai acontecer. Então, tem esse problema. E além de tudo, quando você vai falar para o investidor que é acostumado com prédio, eu vou ficar todos os dias vendo minha cota oscilar. E oscila muito, é muita porrada, né? Às vezes tem ali 300 mil, no outro dia eu posso acordar e ter caído 10%. Então, esse é um nível de risco que o investidor comum não está interessado. É por isso que tanta gente migra para renda fixa, né, nesse momento. Então você até tem algumas opções de renda fixa que não tem esse risco da cota oscilar, como é o caso do CDB, do Tesouro Selic, mas você teria que retirar esse valor mensalmente. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, ó, vamos entrar aqui para verificar na plataforma. Você pode ir na sua corretora, todas as corretoras têm diversas opções para isso, mas aqui eu vou dar uma olhada em quais são as opções que a gente teria para constituir uma renda mensal, porque muitas vezes nossas contas também são mensais, né? Tem juros semestrais, mas a gente tem aqui as contas mensais. Então vamos aqui, por exemplo, na renda fixa, saindo da renda variável, porque tem ações que pagam dividendos também. Você poderia até investir no CDB do Banco Neon aqui, por exemplo, está pagando 106% de CDI. A rentabilidade é boa, tá de acordo, uma LCI, só que você não vai ter esse fluxo de pagamento todos os meses. Aí se você está querendo algo que vai te pagar todos os meses, né, não vai adiantar comprar as cotas disso aqui, porque você só vai receber daqui 1.096 dias. 1.096 dias, é muito tempo, né? Aí você poderia vir no Tesouro Selic, porque ele é resgatável, ou num CDB de liquidez diária. Qual que é o problema aqui nesse aspecto? Nenhum. Por quê? Porque eu tenho aqui 15,10% que vai me render, ó. Então, por exemplo, se eu tenho 350 mil, eu tenho 15,10% que vai me render durante um ano. Você vai vir aqui, vai olhar, ele vai me render R$ 4.125,87. Só que aqui eu vou precisar pagar 22,5%. E vou ter que ficar vendendo os títulos sempre. E outra coisa, tem o IOF regressivo que começa em 98 e termina em 0 e a alíquota regressiva de R. Então, isso diminui a minha liquidez, né? Teria que deixar o dinheiro por mais tempo aqui. Ou seja, não atende também esse quesito, né? E outra coisa, eu tenho que ficar monitorando quantos por cento disso aqui eu vou reter, porque eu tenho que guardar esse valor também para reinvestir, porque aqui não está corrigindo pelo IPCA. A Selic, ela não corrige pelo IPCA, ela não tem uma proteção à inflação específica. Se eu ficar usando todo esse dinheiro aqui, daqui 20 anos, quanto vai valer 350 mil? Vai valer nada, né? Vai ser o equivalente a 20 mil reais hoje, vamos supor. Então vai ser um valor que vai perder o poder de compra. E aí algumas pessoas mais inteligentes, que conhecem mais de mercado financeiro, elas vão chegar nessa alternativa aqui. Então, Tesouro IPCA com juros semestrais, tanto faz a data dele aqui, pagando 7,44% mais a inflação. Só que aqui você vai ter um problema. Ele é muito bom, funciona, ele vai distribuir 2 vezes ao ano e você poderia pegar com diferentes finais para que ele distribuísse uma vez a cada 3 meses. Você consegue, né? Você pegar todos os 4 títulos aqui, você montaria uma carteira. Tem a oscilação da cota, vai acontecer, normal, não tem problema, porque se você esperar, ele vai funcionar. Ele vai deixar o seu valor corrigido pela inflação, muito bom nesse quesito. Então, se eu tenho 100 mil reais, ele vai me devolver daqui, sei lá, em 2035, ele vai me devolver 400 mil reais e eu ainda fiquei com 7,44 para gastar do jeito que eu quiser. Então, o montante principal está sempre corrigido e eu, além de tudo, estou recebendo os juros. Cara, tem melhor? Isso aqui não tem melhor.
Só que aqui não me deu um fluxo de pagamento mensal. Eu vou fazer as contas a cada 3 meses, vou dividir por 3, deixa um pouquinho na Selic, você vai fazendo uma engenharia aqui. Raul, nesse modelo, então, eu teria que colher ali para cair cada mês, cair uma cota? Não cada mês, vai cair semestrais. Só que dependendo do final, alguns pagam, por exemplo, janeiro e agosto, vamos supor só, tá? E os outros vão pagar março e sei lá o que é, vai ficar a cada 3 meses. Você não vai ter mensal, mas se você comprar todos os títulos, eles vão vencer em épocas diferentes, mas o cupom de juros vai ser pago em diferentes meses. Aí teria que fazer uma logística ali para pagar as contas mensais. Não, aí você guarda um pouquinho do dinheiro, você se organiza com relação a isso, né? Então, quando a gente tem aqui, a gente tem esse cupom, né? Então aqui você consegue ver os diversos vencimentos do Tesouro Nacional, onde você vai tentar cobrir alguns meses aqui, tá vendo? Mas janeiro, fevereiro, maio, março, setembro você não tem nada, aí tem outros meses você tem novembro, outros meses você tem 15 de agosto, então se você for montando uma carteira, né, quem tem um consultor aí, às vezes o consultor monta para você ir recebendo esse cupom de juros e mantendo o seu valor principal feito ali. Aí, cara, eu fiquei vendo isso aqui tudo e fiquei pensando, poxa, mas daria para fazer uma coisa muito interessante aqui. Qual que foi meu pensamento aqui? E aí eu vou mostrar para vocês aqui para ver o que vocês acham se isso existisse, né, em algum lugar do mundo. Quando a gente fala de pagamentos mensais, muita gente tem essa necessidade. Aqui na consultoria, muita gente que procura a gente é só para conseguir colocar um patrimônio. Ah, eu quero colocar 1 milhão, quero receber tal valor mensal. Ah, mas por que essa pessoa não deixa isso reinvestido, vai colocando na Selic? Então, a maioria deixa, vai investir num pedaço em renda variável, etc. É porque tem gente que já tá numa fase que ele precisa tirar um pouco mensalmente. Não é nem que ele tá investindo para acumular, ele já tá investindo para poder ganhar dinheiro. E aí essa pessoa precisa dessas contas. E aí a gente tem que fazer toda uma engenharia, misturar ações com sei lá o que, com sei lá o que. Só que eu coloco na renda variável, coloco em tudo quanto é lugar. E aí eu fiquei falando com os meninos, poxa, além dessa engenharia que a gente pode fazer de juros semestrais, seria muito bom se existisse um ETF, que é um Exchange Traded Fund, né? É um fundo negociado na bolsa de balcão de qualquer corretora do Brasil, pode ser no Itaú, pode ser em qualquer lugar. Se tem acesso à renda variável, se você consegue comprar ações lá, você consegue comprar ETFs também. Seria muito bom se a gente tivesse algum que faz essa gestão automática dentro desse ETF, porque você tem uma outra vantagem. Se você investe em juros semestrais com pagamento mensal, a rentabilidade é maior. Aqui, ó, o juro semestral 2035 tá pagando 7,44. Quando você vai no IPCA+, aqui, ó, 2045 tá pagando 7,18. No IPCA+, 2040 tá pagando 7,04 de taxa, mais a inflação. Ele vai corrigir o valor pela inflação. Então, você não precisa preocupar com a inflação. Você tem 100 mil, daqui 20 anos vai estar comprando o poder de compra de 100 mil hoje. Então, se 100 mil tiver virado 300, ele vai ter virado 300 e, além de tudo, vai ter te distribuído o cupom de juros em cima do valor, né? Então, para quem tá acumulando, não é bom. Se você estiver falando somente que eu quero a rentabilidade, você teria que reinvestir todo o valor. Mas aí você está pagando 22,5% à toa. Por quê? Porque toda vez que distribuir, você vai receber o dividendo menos 22,5% para reinvestir. Então, para quem está acumulando, é melhor deixar no Tesouro IPCA 2040, que ele vai reinvestir automático. Mas para quem já está na fase de viver de renda ou gosta de ver pingando dinheiro de renda, eu fiquei pensando, cara, como é que seria desenvolvido um produto para que fosse dentro do ETF? Por quê? Porque o ETF só paga 15% de imposto, né? Então já é a alíquota final. Depois de 2 anos você investindo no Tesouro, você começa a pagar só 15%. Só que o ETF é desde saída. E o ETF não tem bitributação, porque ele não recolhe o imposto dentro do ETF. Olha que loucura. Aí eu pensei, então se alguém tivesse um ETF que investe somente no Tesouro IPCA com juros semestrais, ele pode reinvestir o valor, ele pode corrigir o valor ad eterno, porque ele pode ir comprando novos títulos sempre. Então ele nunca precisa encerrar, para sempre ele vai fazer isso, e ele pode distribuir só o cupom de juros, guardando um pouquinho e distribuindo mensalmente. E eu pensei nesse produto. E aí, olha o que a gente desenvolveu aqui, né? Esse aqui é o índice que a gente desenvolveu, né? Junto com a Teva. Eles colocaram aqui Teva, ITPBR, PCA. O ETF que a gente está criando aqui, o ticker vai ser Área 11, AUVP, renda automática, né? Então, a gente colocou ele aqui. Ele tem uma seleção inteligente, ele faz a ponderação dos ativos visando a geração de yield, que a gente fala é o percentual de rentabilidade superiores e maximização do payout, né? Do valor máximo para ser distribuído aqui. Isso aqui é produto técnico, né? Distribuição constante, todos os meses ele vai fazer a distribuição em fluxo, né? Fluxo de cupom entre títulos pares e ímpares ele vai fazer automaticamente. Alocação eficiente. ETFs de renda fixa são isentos de OF, taxa de performance e também de comicotas. Então não tem aquele fundo que vai gerar uma comicota ali para você. Você vai ter o valor de sua cota sem pagar muito imposto. É uma inovação de mercado com conceitos técnicos bem aplicados, né? Então o que ele faz? Regra da metodologia. Nota do Tesouro Nacional. Todas as NTNBs emitidas, tudo que é título que protege contra o IPCA, exclusão de títulos com vencimento abaixo de 40 dias, né? Já está perto de vencer, não faz sentido. São elegíveis ativos com no mínimo 300 milhões de negociação no mês anterior, né? Então é isso. Você não precisa se preocupar, a cota não vai oscilar de acordo com a negociação.
Aí você tem um market maker aqui. Então o que o market maker vai fazer? Se um monte de gente começar a comprar, a cota vai descolar, o market maker vai começar a criar novas cotas, para que isso não seja necessário. Raul, se um monte de gente começar a vender, o market maker vai absorver aqueles títulos e vai vender cotas para que fique valendo o preço que está valendo dentro do título, porque senão você vai comprar muito caro ou vai comprar muito barato. Então não depende, se todo mundo comprar vai valorizar? Não vai. O market maker vai criar cotas novas. Se todo mundo vender, vai se desvalorizar? Não vai. O market maker vai pegar essas cotas e transformar em títulos e integralizar no próprio patrimônio, vai ficar para ele, não vai colocar a mercado isso aí. Não vou ter como vender, não tem isso, é líquido. Agora, vai oscilar de acordo com a marcação a mercado? Vai, mas assim, normal, né? Isso é uma cesta de títulos. Se começar a cortar os juros, para quem entende marcação a mercado, vai oscilar a cota. Agora, não igual, por exemplo, um fundo imobiliário. Necessariamente no vencimento, vai voltar a valer o que valia. Então, quando você estiver comprando, você está sempre comprando com relação ao valor de hoje, mas você está comprando o título. Quando voltar lá no vencimento, vai valer o valor, tá? Então você não precisa preocupar com isso, não é uma coisa que vai prejudicar. Igual o tesouro, é a mesma coisa com o tesouro, tá? É prestando dinheiro pro governo. É exatamente isso, só que tá dentro de um ETF para ficar mais fácil a gestão e para você ter esse benefício tributário. É uma manobra tributária. Ponderação proporcional, os títulos elegíveis são agrupados pelo mês de vencimento dentro de cada grupo e os pesos são atribuídos com base no Z-score do payout ratio. Então é definido entre a razão entre o valor do cupom e o preço unitário. Então é isso aí que a gente vai definir o payout. Isso aqui é burocrata, né? Em seguida, os ativos são reponderados da forma a aproximar os payouts entre os grupos, promovendo a uniformização do fluxo de pagamento, para que a gente tenha como fazer esse pagamento sempre. Por fim, aplica-se um ajuste adicional nas ponderações para garantir que o prazo médio da carteira seja no mínimo 720 dias, para que nunca fique muito curto, né? Para que sempre sejam títulos longos, mas não tão longo para a cota ficar oscilando. E é assim, rebalanceamento mensal. Então, em resumo, a gente pega todos os títulos, já faz a gestão automática, você só recebe o cupom. Você não tem que mexer com nada disso. Isso pagando a menor alíquota de IR. A menor, 15%. E todo mês tem a distribuição. Mesmo assim, se você compara ele com o IMAB, olha só, né? O IMAB é cheio de títulos ali dentro, a performance dele é acima. Por quê? Porque esses títulos rendem um pouco mais. Então, o retorno, mesmo assim, a longo prazo, ele fica melhor. Ó. Nesse ano até agora, se essa metodologia fosse aplicada, você teria a gente versus o IMAB, que também é títulos ali, 8,9% a gente, o IMAB 9,1%, 12 meses, 2,3% a gente, marcação a mercado, né? O IMAB 4,6%, retorno 24 meses, 9% a gente, 10,6% o IMAB. Agora, 36 meses, 24,7% a gente, 24,8% IMAB. Desde o início, a gente 148,3%, ele 137,1%. Só que o IMAB não distribui dividendos. Então aqui a gente está fazendo uma coisa muito inteligente, olha. Ele mostra aqui, seleção inteligente, né, alocação entre as NTNBs mais descontadas em relação ao valor nominal atualizado. A gente vai comprar aquelas que estão mais baratas pela marcação ao mercado, elevando o payout ratio. A distribuição é muito mais eficiente, né, a gente balanceia melhor os cupons e a gente ainda faz uma alocação isenta de UAF, sem taxa de performance, sem come cota. Então você não vai ficar pagando aquelas coisas todas. O único valor que você vai pagar é o valor de administração do ETF. E aí a gente olha aqui quais ativos ficariam os principais, né? 2055, 2045, 2060, 2050 e aqui. E detalhe, como a gente está com a taxa de juros de 15% agora, qualquer valor inferior a 15% que a taxa de juros for, o título além de tudo vai ter uma leve valorização. O ETF, né? Então a gente vai ter uma valorização aqui. Retorno mensal, né? Aqui a gente consegue ver tudo isso. O market maker é o próprio BTG Pactual. Aqui você vê retorno positivo em 96% das janelas, né? Pouquíssimos dias que a gente pode não ter tido um retorno positivo. Você consegue perceber aqui a gente versus o IMAB, né? A gente está flutuando menos, então tanto para baixo quanto para cima, a gente consegue ficar muito tranquilo. Então, apesar da gente superar eles no longo prazo, a gente não tem ali esse distanciamento gigante, não fica caindo demais. Por quê? Porque o objetivo é uma distribuição tranquila aqui. Olha a oscilação, né? O retorno aqui, ele não é extremamente absurdo. Você tem um retorno muito mais alto ali nos idos de 2020, que a taxa de juros foi cortada em 2. Não é uma coisa que vai acontecer sempre. Mas você vê que depois, quando ela normaliza, a gente não fica nesse sobressalto. A volatilidade média de 7,1% nos últimos 9 anos, incluindo 2020, que foi o ano da pandemia. Então, muito complicado, né? Então, resiliência muito maior em período de queda, comparado com o IMAB, com todos os outros, né? Isso aqui vai ser usado por todos os gestores de fundo, vai ser usado pela galera, por quem gere carteira, por consultorias, é normal, né? A gente criou para todo mundo usar mesmo. E você vê que o yield é superior em 100% de todos os backtests, né? Então, yield médio de 5,73% ao ano, superior a todo mundo aqui, né? Não tem nem como comparar. Então a gente está distribuindo mais dividendos aqui. A gente fez vários testes e esse aqui é o que mais distribuiu. Então aqui você consegue ver a diversificação inteligente, né? A gente fez vários títulos ele mais longos, etc. E é basicamente isso. Então o que a gente tem aqui? Eu sei que essa explicação foi um pouquinho mais técnica, agora eu vou pegar as principais dúvidas que a nossa base teve e vou respondê-las aqui. Qual o valor da cota? Inicialmente em torno de R$100, como qualquer ETF listado na bolsa. Começa a partir de 100. Oscila no dia de acordo com as negociações, mas o market maker ele vai ali rapidinho e faz a cota tender à valorização do que está dentro da cesta. Como é que isso é feito na prática?
prática. Se um monte de gente começa a comprar e vai a 150, o market maker não compensa para ele deixar isso, compensa para ele criar cotas ali para poder vender ela, porque criar a cota para ele é mais barato do que deixar ela ser negociada a 150. Ele vai criar um monte de cota até ela atender ao valor. Se as cotas ficarem muito baratas também, é a mesma coisa. Ele vai pegar essas cotas para ele, vai comprar as cotas para ele para que ela fique a 100 e ele tem o título do tesouro ali dentro que vale o preço que tá lá dentro, né? Título do tesouro vale o preço, não vale quanto que a pessoa quer pagar. Então não vai descorrelacionar. Vai estar em todas as corretoras, Nubank, Banco Inter, etc. Sim, é negociado na B3. O código é AREA11, área 11, e você pode comprar no Itaú, pode comprar no Bradesco, qualquer lugar. É na parte de corretora, aí você vai naquela parte de renda variável, como se fosse uma renda variável, apesar de ser um ETF de renda fixa, e vai lá e digita área 11, igual você faz para comprar uma ação. Esse é o código, você consegue comprar. Paga quantos por cento ao mês, né? A expectativa é de alguma coisa em torno de 5,7% ao ano, corrigido pela inflação. Isso vai equivaler aí a 0,47% ao mês. Então, lembra, esse valor está corrigido pela inflação. Ah, Raul, rende menos que a poupança. Não, ele está corrigido pela inflação. Então, o valor principal, ele está sempre corrigido. Ele só está distribuindo aquele dividendo extra. Então, o seu dinheiro ali dentro está protegido. 5,7% líquido no final, corrigido pela inflação. Então é IPCA mais 5,7, entendeu? Se a inflação for de 10, ele vai distribuir 5,7, mas ele corrigiu o valor por 10%. Então a cota vai valorizar. O IPCA para sempre ele continua protegendo o montante principal e os juros são distribuídos mês a mês. De modo que nunca vai vencer o dinheiro que você tem ali dentro. Ele vai estar distribuindo sempre, só que você tem a garantia que hoje, daqui 100 anos, ele vai estar distribuindo ali aquele valor. E o rendimento mensal paga imposto? Sim, mas somente de 15% retido direto na fonte. Hoje em dia, no Tesouro Direto, começa em 22,5% e só depois cai para 15%, depois de 2 anos. Aqui é direto, sempre está pagando somente a alíquota mínima. Raul, mas não vão mudar a lei? Aí não sei, gente, mas por enquanto ele funciona assim. E ele não cobra IOF também, então é muito bom. Então ainda assim, se o Tesouro mudasse, ainda teria esse benefício. Como é possível ter dividendos mensais se os títulos pagam semestralmente, né? Isso é uma pergunta muito boa, porque não tem título IPCA para fazer isso. A metodologia do índice vai misturar diversos vencimentos diferentes e ajusta os pesos ali para espalhar os cupons, né? Então o resultado é o fluxo mensal. A gente faz essa gestão para que tenha sempre. E a taxa de administração não vai impactar? A taxa de administração aí de 0,20 a 0,30 deve ser a saída. Pode olhar ali, é bem baratinho, não vai impactar absolutamente nada. Né? E o custo do formador de mercado é pago pelo BTG, não sai do bolso do investidor, porque ele acaba lucrando, na verdade, o formador de mercado. Com quem quer comprar errado, quem comprou R$1 errado ali, acaba virando lucro. Qual a diferença para um CDB ou para o Tesouro IPCA direto? No CDB você vai depender do banco e não tem correção pela inflação. O CDB IPCA+, você precisa receber no vencimento. No Tesouro IPCA+, você vai pagar, né, diretamente, você vai pagar o IR regressivo e o fluxo é semestral. Aqui o fluxo é mensal. No área 11 você tem a inflação mais juros reais, né? Com a renda mensal e o IR fixo de 15%. Qual a diferença para fundos imobiliários? Os fundos imobiliários podem te dar renda, mas o risco é muito maior. Se desalugar a loja, alguma coisa que está ali dentro, ou desalugar a laje, você tem uma inadimplência e aí com isso você não receberia mais aquele valor. Aqui é estável. O risco aqui é o Tesouro Nacional, né? O risco é soberano, é ultraconservador. O investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Direto. E a volatilidade, a marcação a mercado? E aí sim, o valor da cota ele vai oscilar, mas o desenho da carteira foi inteiro feito para isso suavizar. Quem compra para fluxo mensal não precisa se preocupar com o valor da cota, porque no vencimento os títulos vão corrigir. E detalhe, se acontecer, né, da taxa de juros cair, ela vai para cima. Como a gente está em 15% de taxa de juros no momento que ele está sendo criado, é improvável que a gente veja a taxa de juros ir a 20%. Se fosse, a cota cairia. Hoje o mercado inteiro concorda que o cenário atual é de queda na taxa de juros. Mas se a cota caísse, ia parar de distribuir? Não, a cota ia cair um pouco e não ia parar de distribuir porque ali dentro tem um título. Era só comprar mais ou manter mesmo, que ela vai tender a voltar ao normal, pela própria valorização, quando a taxa de juros voltar ao normal. Então, assim, dá medo? Dá, mas é diferente. Mesmo quem tem tesouro já sabe que oscila, né? Então você não tem essa preocupação. Porque no vencimento o valor vai ser o mesmo. E se eu investir um valor alto, tipo R$500 mil, na teoria ia dar em torno de 28.500 por ano aí, né? 2.375 por mês. Corrigido já, esse valor vai ser eterno na sua mão. Por quê? Porque está sempre todo mês pingando ali. Como se fosse um aluguel de 0,5% ao mês, só que com risco muito menor, porque você tem o valor ali direitinho e pingando. Não tem obra, não tem nada. Então, funciona muito bem. Tem bitributação? Não. O ETF não paga imposto. O imposto é retido direto automaticamente na hora de te distribuir. É um produto hipotético, Raul? Não. É aí que tá. Porque isso é bom demais para ser verdade, né? Pois transformou-se em realidade. Na verdade, vai se transformar. No dia 23, exatamente às 10 da manhã, você já pode comprar esse ETF. Ele vai passar a existir e vai ser negociado na Bolsa de Valores, normalmente a partir dessa data, em qualquer corretora, em qualquer lugar. A gente criou a metodologia em parceria com a Teva e com o BTG Pactual, né? Então, por isso chama
área, né? A UVP Renda Automática. Vai ser muito utilizado pelos meus concorrentes também, por isso que eu não quis colocar a marca da UVP em algum lugar aqui e tal. Acho que toda consultoria vai usar isso aqui. Você pode pedir pro seu consultor também. Se ele falar para você que isso aqui não compensa mais que Tesouro e PCA mais com juros semestrais, já sabe que é clubista, porque não tem nem como. É dinheiro, né? Direto aqui. Não tem mais risco, não tem nada adicional a isso. É um ETF muito legal. Então, se você quiser investir, pode investir por qualquer lugar. É lógico que eu fico mais feliz sem investir com a UVP, mas pode investir em qualquer lugar, porque eu criei isso aqui pro mercado, né? Não foi para mim, não foi pensando somente nos nossos consultores aqui que vão utilizar isso para organizar. Minha dúvida é se não existe o risco ETF. Só isso. Por exemplo, poderia desvalorizar a cota do ETF? Então, mas se desvalorizasse e lá dentro, vamos supor que o ETF tá valendo R$100, mas o que tá lá dentro vale 150, o market maker vai comprar e desmembrar. Então, ele vai voltar a valer 150, porque o market maker vai comprar de todo mundo. Quanto mais ele puder ganhar, se alguém quiser ir lá e vender a R$50, aí vai desvalorizar? Não, porque o market maker vai comprar e vai falar, pô, eu vou vender a 150, você tá ficando burro. Não vai. Se as pessoas começarem a vender pelo preço errado, o market maker, a função dele é arrumar. É colocar o preço para ficar próximo. Como que ele faz isso? Comprando e vendendo. Se as pessoas estiverem comprando demais também, ele vai começar a vender para elas, até cair. Então ele vai vender quantos forem. Se elas estão pagando 150 numa coisa que só vale 100, se estiver especulando, né, na abertura acontece isso às vezes. Ele começa a vender um monte. Daí durante meia hora, pode ficar o valor errado? 20 minutos? Pode, mas na tendência fica normal, tá bom? Então é basicamente isso. E aí, se você quiser entrar, pode comprar de qualquer corretora às 10 da manhã do dia 23. Agora, né, se você quiser aprender a investir para pensar em soluções como essa, o que eu posso te indicar? Alvp.com.br, né? Entra aí. A UVP tem profissionais tão capacitados que a gente conseguiu pensar isso. Você imagina que no mercado brasileiro não existia ninguém que tinha pensado nisso. Isso foi uma ideia nossa, né? Apesar de que agora todo o mercado vai usar, saiu aqui, nasceu de uma ideia minha. Eu tive ela ao vivo, inclusive a gente teve que cortar o programa para poder pensar depois. Então, eu tenho muito orgulho da gente trabalhar facilitando a vida do mercado financeiro inteiro. E se você quiser aprender a investir de verdade, com quem conhece do sistema, com quem consegue utilizar isso, alvp.com.br, você vai aprender a investir de maneira profissional. Aprender a fazer uma boa gestão da sua carteira e ter acesso aos melhores produtos de mercado. Porque se isso aqui é o que a gente faz para todo mundo, você imagina o que a gente faz para quem tá fechado aqui com a gente, para quem é membro da UVP, né? Entra aí, preenche o questionário que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Agora deixa eu ver se vocês fizeram mais alguma pergunta sobre isso, porque eu soltei um videozinho mal explicado, só para gerar dúvida. O IR pago todos os meses nos dividendos, entregue seria direto na fonte? Sim. Similar ao TFLO? Não sei, peraí, deixa eu ver. Bem parecido, eles fazem alguma coisa bem parecida. Eu não conhecia, cara, muito legal, mas é bem pequenininho. Vocês conhecem umas coisas, cara? Não é igual, não. A metodologia nossa ficou um pouquinho mais inteligente ainda, mas é muito bom. Olha aí, dava pra ter feito antes, só era copiar os gringos. Qual o valor da taxa de administração? 0,30. Vai ser ativo ou passivo sobre a parte de marcação a mercado? Vender antecipado ou comprar e deixar vencer? Não, vai ser passivo. Completamente passivo. Passivo. Mas e o valor da taxa de administração? Ué, normal, tem que cobrar. Você quer que eu faça coisa de graça? Tá pagando todo mundo mais, né? Mas na minha concepção parece igual um consórcio. Cara, não tem nada a ver. Nenhum tipo de semelhança. O seu problema é só a percepção mesmo. Raul, você é um gênio. Verdade. Beijo pra vocês e até amanhã. Daí no dia você já pode comprar. Lembrando, né, que os primeiros a comprarem recebem um presente especial, mas a gente só consegue dar presente especial para quem compra na UVP. Ah, Raul, fui o primeiro a comprar, mas comprei na XP. Daí eu não tenho como saber que você foi o primeiro a comprar, porque a gente só tem os nossos alunos e membros. Beijo.